Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Anderson Santos Belas, sou especialista em regulação de transportes terrestres pela NTT desde o ano de 2014. Desde esse período eu tenho tido a experiência e o prazer de trabalhar nessa área, que é o setor de concessões de rodovias, nesse caso especificamente nos trechos concedidos para as rodovias federais. A formação principal é engenharia civil, sou formado pela Universidade Federal de Goiás em engenharia civil desde 2005. Tenho experiência de trabalhar no governo federal desde 2010, né? Implementei alguns programas do PAC, 2010 a 2015, mas de 2010 a 2014, né? E após esse período eu tive a oportunidade de desde então, desenvolver o trabalho na superintendência de rodovias lá da NTT, de gestão e fiscalização dos contratos de concessão, rodovias federais, onde trouxe muita experiência. Eu estou aqui, este curso, né, de manutenção rodoviária, para trazer a experiência especificamente que eu tive na área na matéria de trabalhos iniciais das concessões rodoviárias. Tá? Então, é isso que vamos fazer aqui nesse dia, nessa aula especificamente. Vamos tratar deste tema. Eu espero compartilhar a experiência com vocês e enriquecer um pouco o conteúdo nesse conteúdo, né, de manutenção rodoviária para os alunos deste presente curso. Certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre trabalhos iniciais no âmbito das concessões rodoviárias. Vou colocar aqui a apresentação. Vamos prosseguir. Inicialmente eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos importantes e planificar um pouco o entendimento de quem não tem vivência na área sobre o que nós estamos falando aqui. De forma geral, trabalhos iniciais no contrato de concessão, ele configura essencialmente obras e serviços de reparos de caráter corretivo, voltados a garantir a trafegabilidade com parâmetros técnicos mínimos de conforto e segurança aos usuários da rodovia. Essencialmente, de maneira pejorativa, talvez, seria a eliminação de problemas emergenciais na rodovia. Por que até eu coloquei aqui para vocês emergenciais na rodovia, nesse termo aqui? Porque, na verdade, não é exatamente assim, né? Não é só termos emergenciais, mas lá na frente a gente vai passar pelos documentos técnicos de um contrato de concessão. Vocês verão que não é exatamente apenas isso, apenas as intervenções emergenciais. Mas é um termo que é muito usado pelo setor, né? Basicamente, a gente são intervenções de caráter menos estruturais na rodovia, apenas para garantir um aspecto mínimo, né, de qualidade, né, e conforto para o usuário da rodovia, já que o usuário vai passar a pagar um pedágio naquele trecho de rodovia concedida. Então você tem um usuário que trafega numa via federal que não é concedida, então ele não vai pagar pedágio, ele não tem esse ônus de pagar um valor adicional ali, além dos custos que ele tem com o transporte no dia a dia. Então, quando ele paga o pedágio, obviamente a expectativa de quem está na rodovia é ter um serviço um pouco além do que é fornecido normalmente pelo DENIT, ou então muito além, né? Então, por isso que os trabalhos iniciais existem para isso, para levar a rodovia a um parâmetro de qualidade, conforto e segurança bem superior ao que normalmente você encontra em rodovias que não são pedagiadas, tá? Para você após isso, você passar a cobrar tarifa de pedágio. Além disso, é importante esclarecer aqui que trabalhos iniciais não é sinônimo, trabalhos iniciais cumpridos não é sinônimo de autorização de cobrança de tarifa.
até uma confusão muito que se faz no setor. Mas os trabalhos iniciais, eu diria que é a parte mais importante, apenas do que se tem que ser feito para cobrar tarifa, porque é onde a concessionária vai gastar mais energia, mais recursos financeiros, mais trabalho ali da sua equipe, e vai gastar também, e aonde que a agência também reguladora que estiver fazendo a fiscalização vai gastar mais energia para fiscalizar, tá? Além de ser também o ponto mais sensível com os órgãos de controle. Então, por isso que os trabalhos iniciais é tão importante assim e em grande monta, às vezes é confundido com sendo a única condicionante para se iniciar uma cobrança de pedágio. Então, é importante citar que os trabalhos iniciais é apenas uma das condicionantes de um contrato de concessão para início da cobrança de pedágio. Tá? Em gerais, as outras condicionantes se referem à construção de ao menos uma praça de pedágio, porque é até uma condicionante até óbvia, né, e lógica, né, eu diria assim, porque se a concessionária ainda não concluiu nenhuma praça de pedágio, não há que se falar em cobrança de pedágio, porque nem o prédio administrativo ali pronto para poder cobrar o pedágio está pronto. Então realmente é uma condicionante, eu diria que lógica, né? A outra condicionante, ela tem que entregar também para a agência reguladora, no caso, a gente está falando da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT, um programa de redução de acidentes. Tá? Então, é basicamente um documento que ela produz lá, explicando como que ela pretende, né, reduzir os acidentes do trecho concedido nos próximos anos, considerando todas as intervenções previstas ela fazer naquele trecho. Uma outra condicionante que normalmente está nos contratos de concessões é o cadastro de passivos ambientais. Tá? O que seria isso? Por quê? A gente tem um dos pontos mais sensíveis do contrato de concessão, em algumas regiões até mais latente, são os terraplenos, né, que tem ali, e alguns terraplenos que tem uma condição de erosão que traz um certo risco para o usuário da rodovia. Então ele tem um tratamento diferenciado por parte da NTT, de que logo no início do contrato a concessionária já tem que ir lá fazer um mapeamento detalhado do trecho concedido, e em caso ela verificar quais são as condições de cada passivo ambiental que tem ali, cada terrapleno, que possa eventualmente trazer algum risco ao usuário, e ela verificando algum desses elementos que tem um risco muito elevado, ela já prepara algum tipo de intervenção imediata ali já no começo da concessão, para poder reduzir, dirimir o risco ao usuário da rodovia. E uma outra condicionante que é habitualmente incluída nos contratos de concessões é a integralização do capital social, tá? Que é basicamente uma obrigação ali contábil e financeira, né, para poder, diria assim, poder prosseguir com a gestão do contrato de concessão com a sociedade de propósito específico que foi constituída ali para gerir aquele trecho concedido. Certo? Dito isto, gostaria de compartilhar com vocês esse desenho que eu trouxe aí, que para poder explicar e colocar no contexto aonde que está os trabalhos iniciais no tempo, né, e nas obrigações do contrato de concessão. Dito isto, em linhas gerais, tá, o prazo usual se espera que ocorra as atividades de trabalhos iniciais é 12 meses. Tá? Esse é o prazo que a agência, em geral, espera no contrato de concessão, que é o tempo esperado que a empresa conclua os trabalhos iniciais. Tá? Normalmente nunca vai bater exatamente nos 12 meses. Normalmente vai dar pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, esse é um prazo apenas esperado, mas assim que a empresa entende que ela cumpriu, ela pode informar a agência de que ela cumpriu
aqueles trabalhos iniciais, a agência vai lá e averigua, né, o que ela cumpriu, o que ela não cumpriu, e aí acaba tendo uma certa interação entre a agência e a concessionária até eles definirem que sim, cumpriu. Aí nesse momento que cumpriu, que vai partir para a diretoria da NTT aprova ali os trabalhos iniciais, é aquele momento que autoriza o início da cobrança de pedágio. Então esse prazo aí, em geral, é 12 meses. Tá? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre aonde que se encaixa os trabalhos iniciais no cenário de um contrato de concessão no tempo, como um todo. E esta seta vermelha que eu cito aí, ela distribui o tempo, né, da concessão em geral, que em geral um contrato de concessão tem sido produzido recentemente pela NTT, tem um prazo geral de 30 anos. Então você entenda essa seta vermelha aí no início dela, é o ponto inicial ali de quando começa a concessão, e o final dela aqui no slide é o final da concessão, como está indicado. Tá? Em geral, esse tempo, esse início do contrato de concessão, ele começa a partir do seguinte evento. Tá? A concessionária assina o contrato de concessão com a NTT. Não é essa assinatura que indica esse início de contagem de tempo. Tá? Início da contagem de tempo, normalmente ela vai ser, ela começa 30 dias após, em geral, né, que é o prazo previsto em contrato, em média, que a concessionária tem para, junto com a NTT e o DENIT, assinar o termo de arrolamento de bens da concessão, que é basicamente um documento técnico onde o DENIT lista ali todos os bens que estão sendo transferidos para que a concessionária possa utilizar e gerir nesses 30 anos de contrato de concessão. Então, basicamente, o DENIT está passando a responsabilidade de gestão desses itens para a empresa concessionária. Então, essas três partes assinam esse documento, que é um momento que tecnicamente, a gente chama de assunção da rodovia, tá? Que é a assinatura do termo de arrolamento de bens. Então, assinado isso é quando começa a contar esse prazo de 30 anos. Então, a partir daí, a concessionária ela é legalmente responsável, né, pelas ações ali naquele trecho concedido. Então, a partir dali, começa a contar todos esses prazos que temos para cumprir com o contrato de concessão. O contrato de concessão, basicamente, ele é dividido, em linhas gerais, em três grandes fases, tá? Pensando do ponto de vista de investimentos em obras de engenharia. Tá? Vamos pensar assim, só tentar explicar. Então, começa o contrato de concessão, o contrato começa com uma fase muito importante do ponto de vista da qualidade dos elementos da rodovia, do pavimento, das obras de arte especiais, da faixa de domínio, dos elementos de proteção e segurança, de sinalização, defensas, os terraplenos e os demais elementos que tem na rodovia. Essa fase de recuperação, ela começa, quando assina esse termo de arrolamento, né, que é a assunção da rodovia, e ela tem o período esperado de duração no contrato de 5 anos. Então, vai ali do 1º ao 5º ano, em geral, essa fase de recuperação, com raras exceções. Então, não vou citar as exceções, mas, em geral, o prazo é esse. Tá? Do 1º ao 5º ano, em geral, é a fase de recuperação da rodovia. E ali é onde a concessionária tem que planejar os grandes investimentos nos elementos da rodovia. Tá? Então, ela vai fazer intervenções estruturais de grande relevância. Então, acaba que o fluxo de caixa financeiro da concessionária ele sofre muito nesse período, tá? Ou tende a sofrer nesse período, a depender do contrato que aconteceu com ele. É porque ela tem que fazer investimentos robustos nesse momento e é um momento ainda que a tarifa ainda costuma estar no patamar mais baixo. Tá? Então, se você for fazer um gráfico econômico financeiro de entrada e saída, normalmente esse começo do contrato acaba que a concessionária trabalha, o grupo econômico, né, trabalha no cenário de déficit, né, até poder começar a aferir lucro, né, no projeto como um todo. Essa fase de recuperação, ela começa do 1º ao 5º ano,
Então espera-se que ao final dessa fase de recuperação a rodovia esteja num estado excelente de funcionamento, tá? Extremamente maduro do ponto de vista de qualidade, tá? Então garantindo um ponto quase que máximo, né, de conforto e segurança para os usuários. É uma rodovia com excelente pavimento, com baixo IRE, com uma sinalização extremamente confortável ali para o usuário trafegar na rodovia e uma sensação de segurança bem elevada quando se comparada com a rodovia no começo dela. Então, terminando essa fase, os parâmetros de desempenho da rodovia, os parâmetros de qualidade de cada elemento, normalmente atingem uma maturidade ali. E a partir desse momento, ela entra numa fase que a gente chama de manutenção. Aí, o que seria manutenção da rodovia? Manutenção é basicamente ali você vai ter momentos, períodos, né, de anos em anos, você vai ter alguns ciclos de manutenção de cada elemento, que a concessionária tem que ir lá e ali fazer novamente uma rodada de investimentos, né, relevantes, para ela poder novamente ir lá e trazer aqueles parâmetros que por acaso degradou com o tempo ao seu estado previsto em contrato, né, ali no final da fase de recuperação. Então, nesse cenário aí, você garante que o contrato ele vai durar todo esse do 6º ao 30º ano, vai manter os parâmetros com a qualidade elevada, né, e garantindo, né, o conforto e segurança dos usuários da rodovia de forma perene. E paralelamente a essas duas fases, você tem a fase de conservação da rodovia, que curiosamente ela começa após o final da fase de trabalhos iniciais, tá? Eu vou falar por último dos trabalhos iniciais. Então, normalmente, quando acaba os trabalhos iniciais ali, que a NTT decretou que pode começar a cobrar a tarifa, você entra nessa fase de conservação e vê que essa fase de conservação ela é paralela com a fase de recuperação e fase de manutenção, tá? Por que existe isso? Porque a conservação elas são as atividades, grupo de atividades apenas corretivas da rodovia, atividades mais simples que você teria que fazer no trecho concedido, como troca de placas, que eventualmente teve algum acidente, arrancou aquela placa, alguma placa que alguém foi lá e pichou, então você tem que trocar. Pavimento, às vezes o pavimento aconteceu algum tipo de evento pontual ali no pavimento e vai ter que fazer algum tipo de correção mais simples ali no pavimento, então seria um serviço de conservação. A própria atividade de você repintar, né, a sinalização horizontal. Então são várias atividades mais corriqueiras, como a roçada na faixa de domínio, né, que estão dentro da fase de conservação, que é uma coisa que percorre a concessão ao longo de toda ela. Tá? Mas a fase de trabalhos iniciais ela é curiosa porque ela está ali naquele começo, ela está naquele começo da concessão e ela faz parte da fase de recuperação, tá? Então, os trabalhos iniciais, talvez o conceito para elas, quando você for conceituar ela em relação às fases da concessão, ela seria aquela fase de intervenção aquela fase de intervenção na concessão, realização de obras e serviços, na fase inicial, ali, do primeiro ao 12º mês, tá? Onde a concessionária começa a recuperar os parâmetros da rodovia ali. Então poderia até ser chamado fase de recuperação inicial da rodovia, mas em termos de semântica escolheu-se dar sempre esse termo, trabalhos iniciais da concessão. Então, só queria trazer essa visão para vocês de como que os trabalhos iniciais está relacionado, né, considerando todo o tempo de concessão da rodovia, certo? Além disso, cabe citar aqui com vocês que tem uma outra fase também que ela percorre ao longo de toda a concessão aqui, que é a fase de operação, tá? Que ela não é necessariamente
não necessariamente engloba obras e serviços, mas é uma fase que engloba serviços prestados ao usuário. E eu costumo dizer até que é o grande diferencial, talvez, né, em uma concessão, que é onde está ali, por exemplo, todo a parte principal dele, que é o coração, que é o atendimento médico e mecânico que você tem na concessão. Essa parte de operação, eu não coloquei ela nesse quadro aqui, mas ela é uma, eu diria que ela tá na concessão inteira, tá? A partir do 6º mês, em geral, a concessionária começa a prestar esse serviço de atendimento ao usuário e ela dura a concessão inteira e ela acaba sendo o grande diferencial que a gente tem, né? Porque o usuário de uma rodovia concedida, ele sempre está se sentindo coberto pelaquela empresa ali que corrobora muito para essa sensação de conforto e segurança de trafegar em um trecho concedido de uma concessionária, seja federal ou que seja estadual no Brasil. Vou colocar aqui de slide aqui. Certo. Vou trazer um pouco para vocês aqui sobre como que em geral é feito o acompanhamento, né, pela agência, né, pela ANTT, sobre essa questão das fases de trabalhos iniciais. Como eu falei, trabalhos iniciais é uma fase muito sensível e muito importante para todas as partes envolvidas no contrato de concessão. Então o acompanhamento da fiscalização da ANTT, ele se aperfeiçoou para se tornar um momento bem solene, eu diria, do contrato de concessão. Então, quando começa uma concessão, igual, por exemplo, nesse momento está iniciando a Ecovias do Araguaia, ali, que é a BR-153, né, que é a rodovia que a gente chama de Togo lá, que começa de Goiás e ela vai terminar lá no Tocantins, não me lembro da cidade. Então a concessão está começando, acho que tem um mês e pouquinho que começou ela. Então a ANTT, em geral, nesse começo ela faz uma constituição de comissão de recebimento dos trabalhos iniciais para aferição do cumprimento dos parâmetros de desempenho dessa fase, tá? Então você monta uma comissão de servidores e esses servidores eles ficam praticamente a partir daquele momento exclusivos para poder acompanhar essas atividades junto à concessionária. Tá? Acaba sendo... Eu pessoalmente já participei de uma comissão na época da Via Sul, né, lá no Rio Grande do Sul, a concessionária que substituiu a Concepa, a antiga Concepa, e foi uma experiência bem enriquecedora, né, para mim, bem intensa também. Eu pude aprender muito sobre como funciona essa fase. E basicamente as principais atividades que essa comissão vai ter durante esse ano de serviço, ela vai ter várias vistorias programadas no trecho. Tá? Vocês vão ver ali um pouco à frente, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir o documento técnico do PER. Vocês vão ver que são dezenas de parâmetros de desempenho que você tem que fiscalizar ao longo desse período. Tá? Então, todos esses parâmetros, você pega uma rodovia em média de 600 km, 500 km de extensão, acaba sendo um serviço extremamente extenuante, em que se faz necessário que a comissão tenha muita organização no trabalho, muito planejamento no trabalho, para que o trabalho saia organizado e ao final do processo o trabalho possa sair ali de maneira coerente, em que as partes se sintam satisfeitas e que os órgãos de controle também, caso auditem o processo, entenda que a agência tenha feito um trabalho tecnicamente adequado para a importância dos trabalhos iniciais. Então uma das principais atividades que tem são as vistorias que são programadas ao trecho. Tá? Eu não tenho um número assim, exato, mas eu tenho certeza que com uma comissão dessa, durante esse período de um ano, ela vai visitar o trecho ali pelo menos umas 50 a 60 vezes, muito provavelmente. Tá?
e vai andar em todo o trecho, com certeza, no mínimo, talvez 15 a 20 vezes, ela vai percorrer todo o trecho da concessão durante esse primeiro ano. Tá? E quem tem experiência de fiscalização de campo sabe que para uma rodovia de 600 quilômetros, se você ter esse trabalho em um ano, quer dizer que acaba que nesse período é um trabalho extremamente intenso, tá? E extenuante para a comissão que está participando dessa fase. Uma outra atividade que acaba sendo muito relevante para a comissão é a emissão de relatórios técnicos, né? Porque essas vistorias são realizadas, como elas têm que ser documentadas, né? Então, pelo princípio da formalidade, né, do serviço público, a gente tem que transformar isso em documentos técnicos. Tá? Então, acaba sendo documentos muito complicados se trabalhar, né? Quem tem experiência no SEI, né, quando você vai trabalhar no SEI com muitos documentos, com fotos, tal, é sempre muito complicado e a comissão tem essa árdua trabalho de organizar, né, esses documentos técnicos para poder deixar o processo bem instruído. Outra atividade que se mostra extremamente importante é a interação com as concessionárias. Tá? Em geral, as comissões acabam tendo muita interação com as concessionárias, porque as concessionárias eles tendem a alinhar, né, alguns entendimentos que, quando você lê no PER, pode trazer dubiedades, né, de entendimento. Então, é muito importante que a comissão e a concessionária tenham essa interação e convija os entendimentos de cada dos itens que são mais dúbios, que pode ter alguma dubiedade de interpretação no programa de exploração da rodovia. Certo? Então, essa interação é extremamente natural e ela ocorre com a concessionária durante todo o ano e todo o período dos trabalhos iniciais. Outra atividade relevante que ocorre, eu diria que é um ponto à parte, são as análises dos relatórios de monitoração. Deixa eu explicar para vocês, mais ou menos, para vocês entenderem o que é. Ó, água aqui, pera um pouquinho. Os relatórios de monitoração, o que documenta isso? É um documento técnico produzido pela concessionária, em que ela contrata uma empresa especializada, né, terceirizada, para poder ir no trecho concedido e monitorar determinado aspecto técnico da rodovia. Como exemplo, IRI, tá? FWD de pavimento, são 2 itens de pavimento, né? E a refletividade da sinalização horizontal e vertical, por exemplo, são 3 itens bem comuns, né, de se fazer o relatório de monitoração. São parâmetros que não são fiscalizáveis ali pela fiscalização da NTT de maneira puramente visual. Ela não tem como andar numa rodovia e dizer que o IRI daquele trecho tem determinado valor, que o FWD daquele trecho tem determinado valor. Então, você precisa de ter um equipamento, né, que faça isso para você. Então, esses relatórios de monitoração, ele é um instrumento previsto no contrato em que você passa essa obrigação para a concessionária contratar essa empresa e apresentar fazer essa autoavaliação dela, né? Apresentar essa informação para a agência com esses itens que são os itens monitoráveis, né? Vamos dizer assim, previsto no contrato de concessão. Por quê? Porque vocês vão ver lá que no final dos trabalhos iniciais tem um valor mínimo para ser atingido de cada um desses itens. Então, você tem que avaliar esse relatório de monitoração e ver se atingiu ou não. Se não atingiu, a concessionária tem que ir lá e tem que refazer o serviço naqueles pontos que não atingiu até que ela atinja, né? Porque senão você não vai ter a garantia de que a concessionária atendeu a determinados parâmetros técnicos do contrato de concessão. Tá? E um outro documento que é não menos importante, que é o parecer, né, com a sugestão final de recebimento da fase de trabalhos iniciais. Tá? Esse é o último documento que vai no processo lá para a comissão, onde ela faz um parecer técnico, parecer robusto, tá? Em que analisa todos os itens do contrato de concessão que são passíveis de serem avaliados nos trabalhos iniciais e dá o seu parecer, tá? Se ela concorda, se ela discorda, tal.
Como exemplo, por exemplo, eu vou citar o caso da Ecovias do Cerrado, recentemente, por exemplo, a concessionária aqui de Minas Gerais, Goiás. A comissão, no início, ela deu objeção, tá, ao recebimento dos trabalhos iniciais. Então, acabou que a concessionária depois teve que ir lá, voltar no trecho, fazer intervenções adicionais até que a comissão aprovasse. Tá? Então, esse parecer aqui nem sempre vai ser um parecer de deferimento. Né? Ele pode indeferir também o que a concessionária fez. A concessionária tem que voltar lá e tem que fazer os investimentos até ela cumprir, porque só com esse aval da comissão que a Surod dará prosseguimento, né, ao processo de recebimento de trabalhos iniciais para poder subir para a diretoria da agência, e a diretoria da agência que dá essa autorização, né, para a concessionária iniciar a cobrança de pedágio. Certo? Coloquei essa observação, né, que há parâmetros de trabalhos iniciais, né, relacionados à fase inicial da frente de recuperação de serviços operacionais. A gente vai ver isso aqui um pouco mais detalhes aqui quando a gente for ver o PER. Certo? Vamos para o próximo slide. E agora a gente vai entrar no caso mais prático, onde a gente vai discutir. Vou apresentar para vocês os principais parâmetros de desempenho que são exigidos para cada uma das 8 classes de elementos da rodovia. Então, eu vou abrir o programa de exploração da rodovia para vocês aqui. Eu escolhi um caso prático, que é o da Via Costeira, que é a concessão da BR-101 ali de Santa Catarina, que teve início mais ou menos um ano e alguns meses atrás, e ela passou pela fase de trabalhos iniciais recentemente, inclusive a última da NTT que passou por isso. E a gente vai abrir o PER e vai discutir sobre cada um desses parâmetros de desempenho, que são os parâmetros que são exigidos nessa fase de trabalhos iniciais. Só para vocês entenderem, em geral, tá, dos contratos de concessão, os parâmetros de desempenho eles são exigíveis nas seguintes classes de elementos da rodovia, né? Pavimento, elementos de proteção e segurança. Vocês vão ver que isso aí está englobando toda a parte de sinalização horizontal, vertical, e elementos de proteção ali mesmo, né, que está refletindo está refletido essencialmente nas defensas, né, nas barreiras New Jersey e nas telas anti-ofuscantes em geral. Tá? Então, tem vários parâmetros lá relacionados a esses itens. Prosseguindo, temos as obras de artes correntes, tá? Obras de artes especiais, faixas de domínio, edificações, né? Prédios, né, que estão presentes ali no trecho concedido, sistemas elétricos de iluminação, dentre outros, porque tem algumas concessões que têm alguns pontos mais específicos, né, como, por exemplo, túneis. Então, não são todos que têm túneis, mas algumas concessões têm partes específicas de túneis e talvez até uns outros elementos. Mas os principais, os que estão recorrentes em todos os contratos, são esses que eu citei. Tá? Além disso, tem parâmetros técnicos de trabalhos iniciais nos sistemas operacionais, tá? Que é o sistema de operação da rodovia, certo? Que eu vou destrinchar com vocês no documento do PER também. Então, nós vamos passar agora. Eu vou abrir o PER da Via Costeira para vocês. Nós vamos passar um tempo vendo o que está tratando ali sobre trabalhos iniciais. Para vocês terem uma visão mais clara disso. Para quem não conhece, isso aqui é o famoso programa de exploração da rodovia. Basicamente é um documento técnico que ele detalha quais são as obrigações que a concessionária tem de obras e serviços na rodovia ao longo de todo o contrato de concessão. Então ele vai distribuir essas obrigações tanto no espaço, né, quanto no tempo, ao longo dos 30 anos da concessão.
Eu vou mostrar ele para vocês no que concerne aos trabalhos iniciais. Certo? Vou entrar aqui nessa parte do contrato. Aqui temos aqui que a gente chama de frente de recuperação e manutenção. Tá? Essa parte do contrato, ele detalha quais são as obrigações da concessionária para esses serviços de recuperação e manutenção. Se vocês lembram bem, naquele desenho com você no início da aula, recuperação e manutenção é aquelas fases, né, que você tem lá para você recuperar a rodovia e depois você manter os parâmetros técnicos da rodovia. Então vocês vão ver que os contratos de concessões, eles trazem aqui de maneira bem didática como que fica distribuída essas obrigações ao longo do tempo, tá? E deixando claro o que é trabalhos iniciais. Então, um detalhamento de como que vem o conceito aqui da fase de recuperação, aqui, ó, o período dela. Olha só como que está o texto, né? Ele é bem esclarecido nesse ponto. Ó. O período da fase de recuperação inicia-se a partir da data de assunção do sistema rodoviário, como eu disse, né? A partir da assinatura do termo de arrolamento. Estende-se até o final do prazo máximo assinalado para atendimento de cada parâmetro de desempenho. Tá? Vocês vão entender isso por quê? Porque vocês vão ver que cada parâmetro de desempenho tem o seu prazo específico. Então, não necessariamente vai ser 12 meses. Né? As obrigações a serem atendidas em até 12 meses consideram-se integrantes dos trabalhos iniciais, para efeitos do contrato e dos escopos abaixo especificados. Então, ela deixa claro que todas as obrigações que tem nessa fase aqui de recuperação prevista até o 12º mês é exigível em trabalhos iniciais. Então, quer dizer que a comissão de trabalhos iniciais vai focar nesses parâmetros de desempenho para ela poder fazer a fiscalização dela e dar o aval para a agência de cumprimento ou não dos trabalhos iniciais pela concessionária. Então, vou entrar em cada quadro com vocês aqui para vocês enxergar o que eu estou dizendo. Pavimento. Sem dúvida, né, esse aqui é o principal elemento, tá? É o principal ponto de discussão que a gente tem com as concessionárias, porque se pegar a curva de Pareto de custos, né, das concessionárias, com certeza o gasto com pavimento é o principal elemento que ela tem de custo e é onde ela tem que fazer uma gestão mais controlada para ela poder ter lucro no negócio dela. Acaba que esse aqui é o principal item do contrato. Além de ser o principal elemento também para o usuário da rodovia. Né? Uma concessão que não tem um pavimento bom é uma concessão que fracassou, né? Eu diria assim. Então, aqui, antes de adiantar nos detalhes aqui, eu quero fazer uma diferenciação com vocês que os programas de exploração na rodovia, ou os PER, né? Que o PER traz, né, para a gente. Que é o seguinte: como que ele está desenhado? Primeiro, o quadro que ele traz aqui, ó, ele traz um quadro de escopo, tá? De serviços. Então você vê que nesse quadro ele divide aqui quais são o escopo esperado de serviço dos trabalhos iniciais, o escopo da fase de recuperação, o escopo da fase de manutenção. Tá? Apesar da fase dos trabalhos iniciais ser uma etapa da fase de recuperação, aqui os trabalhos iniciais é tão relevante que nesse momento aqui fez necessário separar. Tá? Ele é como se fosse uma fase autônoma. Tá? Inclusive nos contratos mais atuais que a NTT está fazendo, acho que nem foi licitado ainda esses mais novos, ela tá deixando claro que os trabalhos iniciais é uma fase mais autônoma, tem até uns conceitos específicos para fases iniciais. Tá? Então, você vê que ele inicia com um escopo, dizendo quais são o escopo de serviço de cada uma dessas etapas. Tá? E aqui para frente ele vem com os parâmetros de desempenho. Tá? Vê que o quadro dos parâmetros de desempenho é uma coisa mais objetiva, né? Ele diz qual que é o parâmetro, e aqui no quadro aqui, ó, ele até divide aqui, ó, qual que é a fase, né? Trabalhos iniciais,
recuperação, manutenção, e põe aqui o prazo esperado de cumprimento em meses. Esperando todo, você vê que está todo o contrato aqui, ó, você vê que é do começo do contrato até o 36º mês, que é o final do contrato de concessão. Tem até nesse caso aqui, tem até uma coluna pontual que é para o recebimento final do contrato. Tá? Então, essa foi a forma de estruturar as informações, tá? Para ficar de maneira resumida, organizada as obrigações do contrato de concessão. Então, você pega o escopo aqui, em geral, o escopo ele está trazendo orientações para as concessionárias, tá? De como ela vai atingir aqueles parâmetros de desempenho. Por quê? Porque, em essência, um contrato de concessão ele é fiscalizado pelo seu fim, pela sua finalidade, ou seja, pelos atendimentos dos parâmetros de desempenho de concessão. Tá? Uma agência reguladora ela não tende, né, e não é o objetivo dela fiscalizar os meios. Quais são os meios que a concessionária usou para chegar naquele fim que é atingir o parâmetro de desempenho. Tá? Então, em geral, o escopo está trazendo diretrizes de atividades para a concessionária atingir aqueles parâmetros de desempenho. Tá? E traz ali diretrizes, acaba trazendo paralelamente diretrizes para a fiscalização da agência em todos os momentos do contrato. Tá? Com exceção de alguns escopos. Tá? Tem alguns escopos específicos que eles têm uma carinha muito de parâmetros de desempenho, porque eles são tão objetivos que fica parecendo que é um parâmetro mesmo, objetivo. Por exemplo, só ler aqui. Você lê aqui esse item 5 de pavimento, aqui, deixa eu dar um zoom para quem tem mais dificuldade em ler, pode ler com mais tranquilidade. Esse item 5, ó, você vê como que ele está. Eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento. Acaba sendo um comando, né? Apesar de vocês vão perceber que muitos parâmetros são subjetivos, tá? Porque esse aqui, por exemplo, eliminação de degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento. Mas o PER não vem e não define, por exemplo, o que é acentuado. Tá? Então você vê que o que é acentuado, se você pegar 3 engenheiros diferentes rodoviários e colocar eles para andar na rodovia, e vocês vão apontar para mim aonde tem degrau acentuado entre a pista de rolamento e o acostamento. Vocês vão ver que serão 3 relatórios totalmente diferentes. Vão coincidir vários pontos quando esse acentuado é muito, diria assim, é muito exagerado. Então todos eles vão perceber que aquilo ali é acentuado, mas vai ter muito acentuado que ele vai depender da percepção individual técnica de cada profissional. Tá? Inclusive, vocês vão ver ao longo dessa explanação que esse é um ponto muito sensível, tá? Que é até onde vai e deve ir, né, essa conveniência e oportunidade técnica da fiscalização, certo? Então, esse escopo, em geral, ele vai trazer ações, ele vai trazer diretrizes do que tem que ser feito na rodovia para poder se atingir. Então, você pega aqui, ó, esse item 3, ó, fresagem e recomposição de revestimento asfáltico nos segmentos que apresentam IRI superior ao limite estabelecido pelo PER. Então, basicamente, está falando uma coisa bem óbvia para a concessionária, né? Olha, se o IRI daquele trecho não está atendendo o PER, você vai ter que fazer obras de recomposição de pavimento naquele local. Tá? Em alguns momentos, você vai ter que fazer fresagem. Quando o pavimento estiver numa situação muito complicada, ele vai ter que fresar o pavimento, fazer uma intervenção um pouco mais complicadas, né? E tem outras, ele traz aqui as diretrizes mais simples, por exemplo, ações de correção de desnível entre 2 faixas de tráfego contíguas, tá? Às vezes vai implicar em uma obra mais simples de pavimento ali, para poder regularizar aquele desnível entre as faixas contíguas, né? Então o escopo é isso. O escopo ele traz diversas nuances aqui de atividades que devem ser feitas pela concessionária para poder atingir os parâmetros de desempenho. Então vamos lá para o parâmetro de desempenho, que eu diria que seria o ponto mais importante, né?
Porque é isso aqui que vai ser fiscalizado, essencialmente, pela comissão, tá? Você vai verificar se a concessionária atingiu cada um desses parâmetros que está previsto aqui para ser atingido até o 12º mês. Então, como seria, por exemplo? Vamos descer aqui, ó. Primeiro parâmetro que a gente tem aqui para pavimento é ausência de áreas exudadas superiores a 1 metro quadrado. Então, você vê quando você tem esse xizinho aqui, ó, quer dizer que a partir dessa data aqui, a concessionária tem que atender esse parâmetro. Então, a partir do 12º mês, ela tem que atender, ela não pode ter mais no contrato áreas exudadas superiores a 1 metro quadrado. Tá? Igual citei, o objetivo dos trabalhos iniciais é garantir um adequado conforto mínimo e segurança para os usuários da rodovia. E áreas exudadas é muito perigoso, isso essencialmente em trechos de curva, né, com a pista molhada, porque o pavimento fica muito liso, e a tendência de sair veículos, então os veículos derrapar e virar na pista se torna muito maior, tá? Com muitas áreas estudadas. Por isso que a gente tem essa limitação já na fase de trabalhos iniciais, certo? Outro parâmetro interessante aqui que a gente tem aqui, ó, ausência total de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m. Aí vem superiorizar. Por quê? Interessante como está estruturada essa informação. Porque você vê aqui, ó, o contrato de concessão, ele dá um prazo para a concessionária para ir melhorando a condição do pavimento. Tá vendo? Então, você vê que no final dos trabalhos iniciais, o contrato de concessão permite que essa flecha, né, nessa trilha de roda, tenha até 10 milímetros. Certo? Mas aí, quando chega aqui no final do no 36º mês, aqui na fase de recuperação, ele tem que abaixar isso para 7 milímetros. E quando chega aqui no final da fase de recuperação, que é o 60º mês, tem que estar em 5 milímetros. Tá? Aí aqui ele tem que manter isso aqui até o final da concessão. Tá? Essa é a lógica. Certo? Então esse aqui vai ser o parâmetro que vai ser fiscalizável pelo comitê de fiscalização. Tá? Aí só um comentário aqui para vocês entenderem. A gente tem alguns parâmetros que são fiscalizáveis de maneira visual. Tá? Então, essa questão das áreas exudadas aqui, normalmente a comissão de fiscalização ela tem duas formas de olhar isso aqui. Uma é na vistoria rotineira dela, porque ela anda na rodovia, quando ela vê que tem uma área que obviamente é maior do que 1 metro quadrado, ela vai lá e autua a concessionária para ela fazer aquela correção. Só que também esse parâmetro, também, em alguma medida, às vezes ele vem no relatório de LVC. Tá? Então ele pode vir no relatório de monitoração da concessão. Tá? Pode vir, mas em geral, esse tipo de parâmetro o pessoal fiscaliza pela fiscalização direta ali, visual na vistoria. Junto, por exemplo, com abolamento de pista, né? Buraco, né, panela, esse tipo de coisas, as coisas que são mais visuais, a fiscalização que utiliza da própria vistoria do dia a dia que ela faz lá para poder apontar se está atendido ou não. Mas outros parâmetros, igual esse flecha, IRI, por exemplo, FWD, área trincada, são parâmetros que precisam de ter a monitoração de elementos de monitoração por aparelhos, né, que faz ali aquela monitoração na rodovia. Então acaba que esses que dependem de aparelhos, eles são aferidos através daqueles relatórios de monitoração que eu citei lá atrás, tá? Relatórios técnicos específicos para isso. Tá? Para isso, a agência tem duas formas de ter esses relatórios de monitoração. Tá? Ou ela usa o próprio relatório da concessionária, tá? Ou caso a agência tenha naquele trecho uma empresa, um contrato de supervisão vigente, aí ela vai usar as informações do contrato de supervisão. Por um motivo, claro, né, que o contrato de supervisão ele é mais
ele é mais independente, então é mais confiável as informações, eu diria. Tá? Mas não é sempre que a agência tem condições orçamentárias de ter, naquele trecho concedido, contratado, uma empresa que faça supervisão para ela. Então, prosseguindo aqui. O terceiro parâmetro, por exemplo, é percentual de área trincada, né, máxima, né, na rodovia, avaliada em segmentos de 20 km. Né? Então, a cada 20 km você faz essa então, uma novidade nesse contrato, porque antes não tinha essa distinção de 20 km, mas esse contrato trouxe essa novidade de seccionar, né, a rodovia em 20 km para fazer essa avaliação. Então aqui você vê que no 12º mês, né, a NTT permite que tenha 10%, né, dessa área dos 20 km de rodovia que esteja com área trincada. Tá? Na medida que vai evoluindo aqui na fase as fases da concessão, a NTT vai exigindo um parâmetro mais rígido, até ao ponto de chegar à ausência de área trincada. Aqui, ó. Quando chega aqui no final da concessão, ó, 3 meses antes de acabar, a NTT espera que a rodovia não tenha trinca mais. Tá? Você vê o nível de exigência desse parâmetro aqui. Mas o que importa para nós é o parâmetro dos trabalhos iniciais aqui. Aqui é um parâmetro interessante, ó, desnível entre a faixa de tráfego e acostamento, externo ou interno, né? E tem uma tolerância máxima de 5 centímetros. Tá? Na fase de trabalhos iniciais, quer dizer que não pode ter um desnível entre o acostamento e a faixa de rolamento, né, da rodovia nos trabalhos iniciais, ao final deles, né, maior do que 5 centímetros. Então, a concessionária tem que fazer isso. Na medida que vai evoluindo o contrato de concessão, aqui, que ela vai fazendo intervenções, ela tem que ir eliminando. Tá? A tendência é que ao final do contrato de concessão não exista desnível, tá, entre a faixa de acostamento e a rodovia. É um parâmetro interessante aqui, ó, que é a ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas. Que a partir do 9º mês não pode ter mais desnível entre as faixas de tráfego contíguas. Né? É um parâmetro interessante porque garante a segurança do usuário. Quem já teve essa experiência de mudar de faixa de tráfego e de repente você ter uma mudança de nível muito, muito brusca, traz um desconforto muito, muito grande para o motorista. Tá? Então isso pode causar alguns acidentes que seria indesejável. Certo? Então vou pular o pavimento aqui. Então o pavimento tem vários outros parâmetros importantes aqui que são utilizados nos trabalhos iniciais aqui. Só citar aqui, em trabalhos iniciais aqui, ainda tem parâmetro relacionado à IRE, tem parâmetro relacionado à ausência, né, de defeitos em geral, aqui, ó, fissura de canto, placa dividida, escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou paisagem de nível. Isso aqui está tratando de pavimento rígido. Né? Tem parâmetros de CP, aqui, parâmetros de ausência de juntas, trincas, sem selagem, para pavimentos rígidos, né? Ausência de depressões, abaulamentos, panelas, ou ainda defeitos que caracterizem problema de segurança ao usuário. Tá? Então, você vê que no 9º mês aqui já tem exigência desse tipo de parâmetro. Além disso, tem também parâmetro de IGG, Índice de Gravidade Global aqui, que tem uma certa exigência aqui nos trabalhos iniciais. Vamos partir para o próximo elemento, que é a sinalização e elementos de proteção e segurança. Tá? Esse item é um capítulo à parte, porque ele tende a trazer muitas discussões nessa interação entre a agência e as concessionárias, com a comissão de fiscalização, a comissão de trabalhos iniciais. Né? Por que isso acontece? Acontece porque quando você vai estudar, quem conhece bem a norma que rege esses elementos aqui, até citado aqui, ó, nesse item 11, essas NBRs, quando você vai interpretar ela numa rodovia, ela tem um caráter muito subjetivo, tá? Uma subjetividade técnica mesmo. Se você pegar uma norma, essa norma, você pega 3 profissionais que conhecem bem essa norma, pede para ele andar num trecho de rodovia, está começando o contrato ali em trabalhos iniciais, e fala para ele indicar aonde que eu tenho que colocar
elementos da rodovia, assim, elementos de proteção e segurança aqui para poder atender a norma como está exigido aqui no contrato de concessão e tal. Então, ver que cada um vai emitir um relatório diferente. Tá? Vai coincidir alguns pontos óbvios, mas os relatórios serão diferentes em si. Tá? Então, acaba que tem muita discussão com a concessionária sobre quais são as reais obrigações que ela tem que atender na fase de trabalhos iniciais. Tá? Vou citar aqui os parâmetros de desempenho que são exigíveis, né, para esses elementos. Para esses elementos de proteção e segurança. Só como exemplo aqui, citar aqui. Elaboração de projeto executivo de sinalização. Então, basicamente, isso aqui é só a concessionária faz aqui qual que vai ser o projeto de sinalização, né, e de elementos de proteção e segurança que ela vai instalar na rodovia durante a fase de recuperação. Tá? Esse projeto é para toda a fase de recuperação da rodovia, não é só para fase de trabalhos iniciais. Tá? Mas aqui ela elabora o projeto executivo e ela tem que apresentar até o 9º mês para a NTT. Certo? Outro parâmetro interessante aqui, a ausência de defensas metálicas ou barreiras de concreto danificadas, sem a devida ancoragem ou sem balizadores retrorefletivos. Tá? Então, nesse 9º mês, a concessionária já tem que fazer essa correção, né, das defensas e barreiras de concreto que já estavam danificadas quando ela atendeu, e a correção de ancoragens que estejam mal executadas, né, naquele momento e tenham sido averiguadas por elas, né? Além da questão dos balizadores retrorefletivos também. Outro parâmetro interessante aqui é a ausência de locais com sinalização vertical em desacordo com o CTB e resoluções do CONTRAN. Vê que esse parâmetro é bem amplo, né? Então acaba tendo um ponto de bastante discussão entre as partes para poder fechar qual que vai ser o escopo, né, das atividades desse tipo de parâmetro. Aqui tem outros parâmetros aqui relacionados a índice, né, de retrorefletância dos elementos da rodovia, que são exigíveis também nessa parte. Você vê que são muitos parâmetros, né, que são exigíveis dessa parte. Por quê? Porque elementos de proteção e segurança, eu diria que é o coração, né, dessa parte de segurança do usuário, né? Então acaba que a NTT os contratos de concessão eles exigem realmente um nível bem razoável, né? Então, por exemplo, só como citando aqui, a implantação dos dispositivos de segurança nos pontos críticos da rodovia. Então, isso é um ponto, esse parâmetro aqui ele é até um pouco curioso, tá? Que ele traz a obrigação de que nessa fase de trabalhos iniciais a concessionária possa implantar todo o dispositivo de segurança previsto na norma e atendendo a norma vigente, tá? Nos pontos críticos da rodovia. Tá? Então acaba que a grande discussão aí que existe entre as partes para poder fechar a conta é quais são e aonde estão esses pontos críticos. Tá? É sempre um exercício de interação bem interessante entre as partes, essa parte das trabalhos iniciais. Obras de artes especiais é um terceiro elemento que a gente vai citar aqui, mas basicamente obra de artes especiais a concessionária tem essas seguintes obrigações aqui. Ó. Ela tem que recuperar, em geral, ali, os guarda-corpos, né, guarda-rodas e passeios que tem necessidade de recuperação ou substituição. Tá? Além de não pode também ter sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos ou obstruídos, né, então ela tem que limpar ali todo o sistema de drenagem das obras de artes especiais para poder permitir que a água flua, né, adequadamente ali e evite empoçamento de água em OAE, né, que é extremamente perigoso, né, para ter aquaplanagem naquela região. Né. Os viadutos, as passarelas de pedestres e passagens inferiores com placa de sinalização com indicação do gabarito vertical de passagem. Né. Então eles têm que instalar essas placas de sinalização, né, e indicar esse gabarito vertical, inclusive, né, naquelas regiões que não tem, indicar qual é o gabarito que pode passar ali, né, a altura máxima dos veículos. Né. Além de ter ausência de problemas emergenciais de qualquer natureza, que em curto prazo possam colocar em risco a estabilidade das obras de artes especiais. Certo? E ausência de problemas estruturais em passarelas de pedestres. Tá? Até porque, para garantir a segurança do usuário, se por acaso ela percebe que as passarelas têm algum tipo de
de problemas estruturais, eles têm que ir lá e corrigir essa incorreção ainda nos trabalhos iniciais, certo? Outro elemento interessante que é sistema de drenagens, obra de artes correntes, tá? Os principais parâmetros que a gente tem nessa fase de trabalhos iniciais é ausência total de elementos de drenagem ou obra de artes correntes com necessidade de recuperação emergencial ou de substituição emergencial, né? Garantindo as condições funcionais do sistema e impedindo a continuidade progressiva de destruição de seus dispositivos, tá? Além de ausência total de seções com empoçamento de água sobre as faixas de rolamento. Ausência total de elementos de drenagem ou obra de artes correntes sujo ou obstruído. Ausência total de problemas emergenciais de qualquer natureza que, em curto prazo, possa colocar em risco a rodovia. Vê que essa questão de obra de artes correntes é tão essencial para a segurança do usuário. Você vê que todas as obrigações relacionadas a esse tema está previsto em trabalhos iniciais. Ó, ele não tem obrigação que vai perpassar aqui para a fase explícita de recuperação ou de manutenção, né? Ela tem que já deixar o sistema de obra de artes correntes funcionando plenamente nos trabalhos iniciais da rodovia. Um outro elemento interessante aqui é a terrapleno e estrutura de contenção, porque é um elemento extremamente essencial para a segurança do usuário, especialmente em concessões que têm uma característica montanhosa, de maneira excessiva, né? Quem conhece ali no Rio de Janeiro a CRT, por exemplo, até a Concessa, vê a quantidade de terrapleno extremamente elevados, né, altos, que vocês passam na rodovia, e tem obras de terraplanagem extremamente estruturadas ali, que se não fosse aquilo ali seria extremamente perigoso para o usuário estar trafegando naquela região, principalmente em período de chuva, né, onde o solo fica mais instável. Destaque ali para uma obra na Nova Silveira da Serra da Concer, fizeram uma obra de terraplanagem lá, fantástico, tá? É um muro, se eu não me engano, acho que tem mais de 40 metros de altura, tal, então, uma área gigantesca. Então a gente tem várias obras de terraplano bem consideráveis nas concessões de rodovias, e tem concessões que isso é essencial, né? Vai ter essa concessão nova que está vindo no Minas Gerais, Espírito Santo, da 365, a concessão que tem essa característica, tá? A concessionária que for assumir lá vai ter que ter uma gestão e um cuidado extremamente relevante com essa parte de terrapleno. Então, vocês verem aqui, com exceção desse último parâmetro aqui, ó, que é a ausência total de estruturas instáveis, né, com problemas construtivos ou desgastes, que é exigível só na final da fase de recuperação, os demais parâmetros aqui, ele está, os trabalhos iniciais, tá? Basicamente está relacionado à concessionária fazer obras de terrapleno para aquelas estruturas que apresentam uma condição um pouco mais de maior risco, né? Então a gente já é exigido que ali no começo ela já intervenha nesses elementos que têm um risco um pouco maior, tá? E mantém o funcionamento adequado dessas estruturas enquanto em todo contrato de concessão. Canteiro central e faixa de domínio, tá? São basicamente obrigações, tá? Relacionadas à gestão da faixa de domínio, tá? Então tem atividades lá relacionadas a, por exemplo, aqui, ó, citar esse parâmetro aqui, ó, ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 centímetros nos demais locais da faixa de domínio, numa largura mínima de 4 metros e nos bordos internos das curvas, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade. Então, a ideia desse tipo de parâmetro que exige que a vegetação rasteira tenha uma altura máxima é para garantir uma rodovia com uma visibilidade adequada, tá? É péssima aquela sensação de você entrar numa rodovia que tem aquele matagal de um lado, do outro, no meio da rodovia, então acaba que você tem uma visibilidade muito prejudicada, né? E a sensação de segurança para o usuário é muito reduzida nessas situações. Então os contratos de concessão têm vários parâmetros, né, relacionados à faixa de domínio, né, de gestão da faixa de domínio, para poder garantir segurança do usuário. E outros parâmetros específicos, por exemplo, aqui, ó, todas as cercas da rodovia deverão ser reposicionadas, complementadas e recuperadas. Então, o concessionário tem que, por exemplo, cercar a rodovia inteira. Então, a rodovia fica ali cercada. Quando não tem cerca privada ali, ela faz uma cerca
para a concessão. Então você vai ver na concessão, no final dos trabalhos iniciais, ela está toda cercada já ali para poder até ter uma gestão da faixa de domínio mais adequada, né, para a concessionária. E outras atividades interessantes que tem é que a concessionária ela passa a ter a obrigação dela gerenciar os acessos irregulares e também as desocupações que não são legais ali na rodovia. Tá? Então ela tem a obrigação de tomar todas as providências para isso e inclusive judiciais, né? Para garantir que a rodovia tenha os seus acessos de maneira segura e ela possa regularizar juridicamente todas as ocupações que estão ali, que porventura sejam irregulares, né? Mas, em geral, são esses os parâmetros da faixa de domínio. Edificações, instalações operacionais, não vou entrar em detalhes, mas basicamente são parâmetros relacionados a eles adequarem, né, os prédios existentes na rodovia, os novos que serão construídos ou não, com condições das normas que tem da BNT, de acessibilidade e condições adequadas de uso dos edifícios. Temos elétricos e de iluminação, né? Ela tem que, em geral, as obrigações estão relacionadas a ela recuperar ou substituir, né, ou complementar os sistemas de iluminação existentes na rodovia durante a fase de trabalhos iniciais. Eu não vou entrar nesse detalhe, que esse contrato da via costeira tem alguma coisa de túnel, mas não são todos os contratos que tem isso. Então não vou entrar nesses detalhes de túnel, não. Deixa eu só entrar lá na parte de serviços operacionais, que é interessante eu mostrar para vocês a parte de operação, o que é exigível, né, em trabalhos iniciais, para vocês terem uma visão mais clara. O serviço de operação da rodovia tem uma série de serviços que ele vem previsto para serem concluídos nos trabalhos iniciais. Tá? Então, por exemplo, é exigível da concessionária que ela, até o 10º mês, ela tem que terminar o centro de controle operacional dela, que a gente chama de CCO, é onde ela faz toda a gestão, né, de todo o atendimento que ela tem com o usuário lá, atendimento médico, mecânico e demais atendimentos que tem que se ter, e da própria gestão da equipe interna dela que faz a operação na rodovia. Ela tem que entregar todos os veículos e equipamentos da administração também, né, até os veículos até o 6º mês e os equipamentos até o 12º mês. E tem uma série de obrigações que ela tem que atender até o 12º mês aqui, dos sistemas de operação da rodovia. Não vou entrar em detalhes com cada sistema aqui, mas vou citar alguns exemplos emblemáticos aqui. Por exemplo, aqui, ó, no 12º mês ela tem que ter entregado aqui todas as câmeras funcionando das edificações e das passarelas. Tá? Ela tem que ter, a partir do 6º mês, que é todo o serviço de inspeção de tráfego funcionando. Tá? Serviço de inspeção de tráfego é aqueles uns veículos da concessionária que tem que estar monitorando a rodovia de tempos em tempos. Você tem que ficar o tempo todo andando na rodovia de tempos em tempos, porque caso ele encontre alguma inconformidade, ele avisa o CCO para poder preparar o atendimento. Tá? Você vê que tem que ter funcionando todas as câmeras das praças e pistas de pedágio. Tá? A parte da praça de pedágio, as câmeras têm que estar também funcionando no 12º mês, junto com as praças de pedágio, né? E tem que estar instalado também todo o sistema de controle de velocidade. Tá? Então já tem 12 meses para implantar todo os equipamentos de controle de velocidade que eventualmente esteja em contrato de concessão. Certo? Não vou entrar nos demais detalhes aqui, tá? Mas em geral os principais sistemas são esses que eu citei, né? Que são os que atendem o usuário da rodovia. Isso é interessante citar mais esse aqui, ó. Você vê que ele, no 12º mês aqui, ó, no 6º mês, a partir do 6º mês aqui, ela tem que estar funcionando todo o atendimento médico de emergência aqui e todo o socorro mecânico.
tá? Além de outros itens aqui de atendimento ao usuário, mas essa aqui é os dois principais. Você vê que a partir do 6º mês já tem que estar em pleno funcionamento o atendimento médico de emergência e socorro mecânico, tá? Caso ela não tenha, a partir desse mês aqui, ó, se não está funcionando, a agência, por exemplo, ela está autorizada até a multar a concessionária, tá? Apesar dela não estar cobrando tarifa, mas aqui a partir daqui já é exigível o serviço dela. Certo? Então deixa eu voltar lá na apresentação. Quis trazer para vocês aqui uma visão geral de quais são as obrigações que a comissão de trabalhos iniciais vai exigir da concessionária naquele momento ali do recebimento de trabalhos iniciais. Então todos esses xizinhos aqui, ó, que está aqui até o 12º mês aqui, ó, o pessoal da comissão olha aqui o que é o parâmetro e vai lá e verifica se a concessionária atendeu ou não. Então se for fazer, eu lembro que eu fiz uma lista uma vez da Via Sul, dava mais de 60 ou 70 parâmetros técnicos diferentes que teriam que ser avaliados ao longo de todo esse período do contrato de concessão. Vou voltar lá na apresentação. Para terminar, eu gostaria apenas de citar alguns conflitos, né, que normalmente envolvem as fases de trabalhos iniciais. Tá? Por que ocorrem esses conflitos? Porque existem visões divergentes entre a concessionária, a NTT e órgãos de controle sobre a interpretação dos parâmetros técnicos. Tá? Então, vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo. Né? O conceito de problemas emergenciais. Né? Vamos usar a drenagem, né, como um exemplo aqui. Ó. O contrato diz que tem que ter ausência total de problemas emergenciais de qualquer natureza que em curto prazo possam colocar em risco a rodovia. Igual eu comentei, se você colocar 3 técnicos diferentes, 3 engenheiros rodoviários diferentes que vão visitar a rodovia, ele vai me dizer se por acaso aquela rodovia tem ou não ausência total de problemas emergenciais de qualquer natureza, você vai ver que cada técnico tem um conceito diferente, uma conveniência técnica diferente e vai ter uma visão diferente. Então, acaba que esse é um exemplo de um ponto que traz uma divergência de entendimento entre as partes. Tá? Outro ponto que eu quero citar aqui é o conceito de ausência total, né, e a presunção de onipresença e infalibilidade da concessionária. Tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Uma rodovia é um sistema aberto. Está sujeita às intempéries do dia a dia. Ela está ali passando por... Todo dia ela passa por uma série de intempéries. É sol em cima do pavimento. Depois, no final da tarde, cai aquela água em cima do pavimento. E está ventando o tempo todo. Tal. Caminhão passando em cima do pavimento, às vezes com sobrepeso. Então, é um sistema aberto a rodovia. O contrato de concessão, às vezes, ele tem alguns conceitos que se tornam que é um pouco rígido demais. Né? E acaba que cria esse conflito, né, entre o que a fiscalização está esperando da concessionária, o que os órgãos de controle estão esperando que a NTT fiscalize e o que a concessionária consegue atender, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você tem alguns conceitos lá de ausência nos contratos, né? Ausência de defensas metálicas danificadas. Tá? Todo dia você está tendo lá acidentes na rodovia que danificam uma defensa metálica. Então, é um item muito dinâmico. Ausência total de elementos de drenagem ou a ser sujo ou obstruído. Tá? A depender da região da rodovia, é extremamente complicado, né? Você manter sempre o sistema de drenagem extremamente não sujo, extremamente limpo, vamos dizer assim. Trouxe só para poder citar para vocês alguns exemplos de conflitos que é muito comum a gente ter nessa parte de trabalhos iniciais. Né? Outro ponto relevante aqui é a definição do escopo e alcance dos dispositivos de segurança que devem ser implantados na rodovia. Aquele item que eu citei, né? Que a definição de quais são os locais críticos para a implantação de novos dispositivos. Existe muita dúvida quando você está na comissão de trabalhos iniciais, quando você percorre o trecho sobre quais seriam esses locais críticos, né, de implantação da rodovia. Então,
Aí, certamente, quando a visão que um fiscal que é um pouco mais rígido tem, ela vai ser um pouco mais expansiva em termos de novos investimentos do que quando um fiscal que tem uma visão um pouco mais restritiva. Às vezes o cara entende que aquele risco ali poderia ser aceitável, tá? E o outro entende que aquele risco não poderia ser aceitável. Então acaba sendo um ponto de muita discussão e conflito entre as partes. Além disso, um ponto que é muito relevante também, que a gente tem muita discussão, é a abrangência de atuação da concessionária frente aos bens arrolados e transferidos pelo DENIT. Essencialmente o quê? Quanto aos limites da faixa de domínio, tá? Quando não fica muito definido, muito claro sobre naquela região qual que é o limite da faixa de domínio, em determinado local da rodovia, e questão dos sistemas elétricos de iluminação também, porque às vezes não fica muito claro quais são os sistemas elétricos de iluminação que a concessionária tem a obrigação de intervir. Por quê? Porque muitos sistemas elétricos de iluminação que estão nas rodovias federais são sistemas de outros entes federativos. Às vezes eles foram implantados por estados ou por municípios e são geridos por eles. Então existe um certo conflito sobre o que vai ou não para a concessionária. Tá? Acaba sendo uma gestão um pouco conflituosa entre as partes, e nesse caso envolve até os entes federativos, estados e municípios envolvidos nesse conflito. O outro ponto também é a questão das vias marginais e ruas laterais, que em alguns momentos não fica muito claro no termo de rolamento de bens se determinadas ruas laterais ou vias marginais fazem ou não parte da concessão, gerando conflito também entre as partes. Então, como consequência de tudo isso, a gente teve um cenário recentemente de nessas atividades de recebimento de trabalhos iniciais, então um cenário de responsabilidade dos servidores pelos órgãos de controle, tá? Aumentou essa possibilidade, aumentou a quantidade de processos no Tribunal de Contas da União que discute essa possibilidade de responsabilizar servidores da agência, né, por ter recebido trabalhos iniciais que o Tribunal de Contas da União entende que não estava feito da forma adequada, né? Consequentemente, traz menor atratividade dos projetos, né, de concessão. Por quê? Porque na visão da concessionária, né, a depender do nível de exigência que seja colocado, o MEF, né, que é a modelagem econômico-financeira do contrato, pode não prever os investimentos necessários para atender a expectativa, né, da fiscalização / órgão de controle TCU. No caso, a CGU também poderia ser colocada nesse pacote dos órgãos de controle. Então, a tendência acaba sendo de aumentar, né, o rigor, né, que as comissões de recebimento de trabalhos iniciais para considerarem os parâmetros atendidos. Então, essa é uma consequência lógica que a gente enfrentou recentemente nos contratos federais. Já tem sido discutido soluções possíveis para poder dirimir esses impactos, né? Em geral, a gente tem trabalhado, inclusive o Ministério da Infraestrutura tem trabalhado junto com a BCR e a NTT para trazer melhorias redacionais para o PER para diminuir um pouco a subjetividade de alguns itens. Então, como exemplo aqui, eu cito aqui, eliminação ou especificação de termos abstratos, como, por exemplo, problemas emergenciais e pontos críticos. Tá? Tem sido discutido isso. Utilização de expressões com melhor adequabilidade à situação real, como evitar o uso da expressão de ausência total, por exemplo, nos PERs. E treinamento e capacitação, né, dos servidores que participam das comissões de trabalhos iniciais da agência. Além disso, uma solução que já está em andamento, tá, pela NTT. A NTT já está em estágio bem avançado de desenvolvimento de um manual de fiscalização dos trabalhos iniciais. Tá? Que basicamente a NTT vai trazer procedimentos definidos, uma redução de discricionariedade dos fiscais, né, que vai fazer os trabalhos iniciais, não no sentido de diminuir o poder dos fiscais, mas no sentido de que o manual vai trazer diretrizes técnicas bem detalhadas, né, que possam serem utilizadas na tomada de decisão durante a fase de trabalhos iniciais, trazendo assim então maior segurança, né, para os projetos de concessões de rodovias federais, certo? Então era isso, isso que eu queria trazer para vocês sobre trabalhos iniciais. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui que está assistindo esse curso online. Tá? Estamos à disposição aqui
tanto aqui no Ministério da Infraestrutura, na diretoria de postos rodoviários, faz parte da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Estamos aqui à disposição, caso vocês queiram contribuir com esse processo de avanço, né, das concessões de rodovias federais, do programa de desestatização do Estado. Assim como você também, que a NTT também está disposta, né, a contribuir com esse cenário, né, de concessões e avanço do programa de concessões de rodovias do governo federal. É isso aí. Obrigado e até mais.